Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os War Bonds, o mecanismo financeiro usado pelos Estados Unidos para financiarem a guerra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1940, após a estrondosa vitória alemã sobre a França e a expulsão dos britânicos da Europa continental em apenas um mês e meio de guerra, e com a Alemanha senhora absoluta de regiões importantes como a Noruega, de onde conseguia extrair recursos vitais para o seu esforço de guerra, e com a União Soviética fornecendo para a Alemanha toneladas diárias de praticamente tudo no âmbito do Pacto Molotov-Ribbentrop assinado em 1939, o presidente Roosevelt sabia que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos entrariam naquela guerra. Mas as guerras são muito caras e os Estados Unidos, que na época eram apenas a 10ª maior potência militar do planeta, precisavam produzir de tudo e com grande velocidade. Com o presidente Roosevelt encarregando o seu secretário do Tesouro, Henry Morgenthau, a encontrar uma forma de financiar uma empreitada assim tão cara. Morgenthau tinha basicamente duas opções, com a primeira, vista como a mais simples, sendo o aumento compulsório dos impostos. Apesar de ser uma opção simples, era muito mal vista pela sociedade americana, que vale a pena lembrar, em 1940 ainda estava oficialmente fora da guerra. A criação de um novo imposto para bancar uma guerra que não era dos Estados Unidos estava longe de ser a melhor opção, com Morgenthau se voltando para um programa que tinha sido instaurado entre 1917 e 1918 durante a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Um programa batizado na época de Liberty Bonds e que envolvia a venda de dívida pública do governo dos Estados Unidos a uma taxa fixa de juros. Graças a uma poderosa campanha de marketing que envolveu grandes personalidades como por exemplo Charles Chaplin, cerca de 25% do custo da participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi coberto pela venda pública de dívida governamental no âmbito do programa Liberty Bonds. Em maio de 1941, Morgenthau começou a venda da chamada Série E, chamados na época de War Savings. Mas como naquela época os Estados Unidos ainda não estavam oficialmente em guerra, as vendas eram muito baixas, começando a aumentar somente após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, quando foram rebatizadas de War Bonds. Com a procura subindo em flecha, o Tesouro dos Estados Unidos tratou de ampliar a oferta de War Bonds, com valores que começavam nos 10 e que iam até aos $1.000. Chegando mesmo a criar pequenos selos de 10 centavos de dólar, com estampas diferenciadas que podiam ser colecionadas. Os War Bonds não eram negociáveis ou transferíveis e podiam ser vendidos apenas na data de maturidade, que era de 10 anos, com uma taxa média anual de juros rondando os 2,9%. Mas como tinham um valor mais baixo do que as dívidas tradicionalmente vendidas pelo governo, eram mais acessíveis para a população em geral. O funcionamento de um War Bond era bem simples, com o comprador sabendo, no ato da compra, quanto receberia na data de maturidade. Por exemplo, um War Bond com valor de $100 era vendido por $75, com a diferença correspondendo ao lucro que podia ser levantado 10 anos após a compra. E assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos contratou as maiores celebridades do rádio e do cinema nas campanhas de venda dos War Bonds, com as vendas se realizando em praticamente todos os lados, desde a entrada dos cinemas e até mesmo porta a porta, com os escuteiros e outras organizações civis se empenhando na venda de War Bonds. Entre 1941 e 1945, Hollywood produziu mais de 100 filmes, quase 200 documentários e mais de 1000 clipes publicitários visando a venda de War Bonds, com artistas e heróis de guerra percorrendo todo o país em shows e apresentações que tinham por objetivo aumentar as vendas. De um total de quase $200 bilhões angariados graças à venda de War Bonds, 90% vieram através de 8 grandes campanhas, com a primeira decorrendo entre novembro e dezembro de 1942, com um target de 9 bilhões, com as vendas chegando aos 13 bilhões.
Todos os targets das 8 campanhas, entre novembro de 1942 e dezembro de 1945, foram ultrapassados por larga margem, com destaque para a última campanha, que apesar de ter decorrido após o fim da guerra, angariou 21 bilhões, ultrapassando o target original de 11 bilhões. Em dezembro de 1945, ao fim da última campanha de venda, mais de 85 milhões de americanos eram detentores de War Bonds, o que significou que, em média, cada um adquiriu quase 2.400 dólares em dívida pública norte-americana para financiar a guerra. Mas além do objetivo óbvio de financiar a guerra, os War Bonds contribuíram também para diminuir o risco de inflação através da redução da quantidade de dinheiro em circulação, aumentando ainda o sentimento patriótico, com muitas pessoas dispensadas do serviço militar por questões de saúde, compensando a dispensa com a aquisição de War Bonds. E como era uma contribuição 100% espontânea, não havia aquele sentimento negativo normalmente associado aos impostos. Em valores atualizados, a guerra custou para os Estados Unidos cerca de 340 bilhões de dólares, o que significa que os War Bonds cobriram quase 60% dos custos. Um reflexo bastante claro do patriotismo da sociedade norte-americana naqueles tempos tão sombrios. Hollywood's most famous movie stars leave the film capital to help the government sell war bonds. Irene Dunne, Ronald Colman, Hedy Lamarr, Greer Garson, all part of a contingent of some 50 screen celebrities giving their time and talents to aid the national war effort. The country has asked the people to invest $1 billion in 1 month to help pay for the war. And here's the start of the drive. Boarding a special train for Washington, they'll tour 300 cities from coast to coast. Go to any city that agrees to subscribe at least $1 million. Yes, in democratic America, everybody is doing his bit. There goes Jimmy Stewart on his way to enlist. One of the most popular stars on the screen. Joining the Air Force as a private, Jimmy has now won promotion. Today, he's Lieutenant Stewart, USA. That husky young Negro en route to an Army induction center is the heavyweight boxing champion of the world, Joe Louis, the boy who beat Max Schmeling. The Army can use that fighting spirit, and Joe Louis is now a corporal of cavalry, somewhere in the West. From all walks of life, even from the nation's highest tribunal, a Supreme Court Justice, Lieutenant Colonel Frank Murphy, answers his country's call. A veteran of the last war, he saw service overseas. Back in uniform, the judge is again ready for duty at the front. Moviegoers of years ago will remember Jackie Coogan. Charlie Chaplin made him famous as the Kid. Well, Jackie's in the Air Force now, a staff sergeant and qualified glider pilot. A movie star of modern times is sworn into service. Tyrone Power, hero of many a daring exploit on the silver screens of the world. He'll now play his greatest role as a Leatherneck Marine. Somewhere in Egypt, President Roosevelt's eldest son, James, sees war as a major of Marines. Today, that experience stands him in good stead. For Communiqué's report, Major James Roosevelt is with the Marines battling in the South Pacific. Franklin Roosevelt Jr. is in uniform. His fellow officer is Douglas Fairbanks Jr., a lieutenant in the Navy. Young Doug, like his famous father, every inch a man, is serving with the fleet. Clark Gable, at 41, renounces his throne as America's most popular film star to join the United States Army Air Force. Enlisting as a private, his ambition to become a crack aerial gunner in the crew of a bomber. The only son of General John J. Pershing wins his promotion from private to second lieutenant. The Army's Chief of Staff, General Marshall, personally awarding the commission. A general's son, up from the ranks. Yes, movie stars arriving in Washington to help sell war bonds are all working for the same cause. The parade down Pennsylvania Avenue is a pageant of patriotism. Bing Crosby in a scout car. Jimmy Cagney.
Abbott and Costello, popular comedians of stage, screen, and radio. They all assemble on the Treasury steps to launch the drive for funds. Greer Garson, Jimmy Cagney, Ann Rutherford, Irene Dunn, Hedy Lamarr. And how that crowd lines up to buy bonds from their favorites. They buy knowing that every dollar invested helps send more planes, tanks, and ships to the United Nations. This is the people's way of saying, from the home front to the battlefront, from movie stars to sales clerks, America's 130 million citizens are in the war.